Amigo ouvinte, amiga, que a paz e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você e com toda a sua casa. Eu quero hoje ler um texto para você da oração sacerdotal de Jesus Cristo, a favor dos discípulos e a favor da sua igreja, por toda a história futura. Porque hoje eu gostaria de falar sobre a missão horizontal da igreja. O que é isso? É a missão da igreja no mundo. O que representa a presença da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, principalmente no mundo de hoje em que nós vivemos. E Jesus, na sua oração sacerdotal, estava exatamente intercedendo pelos discípulos do seu tempo, seus contemporâneos, aqueles que o seguiram, e os discípulos do futuro, que somos nós, isto é, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, que ele estabeleceu no mundo para expressar a sua vontade, seus propósitos e a missão que ele próprio teve aqui no mundo. E em João 17, versos 18 a 20, na sua oração intercessória, ele disse ao Pai: assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A igreja foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: edificarei a minha igreja. Mas ela nasceu historicamente no dia de Pentecostes, quando desceu sobre aquele povo o Espírito Santo, com a manifestação poderosa de várias maneiras. Então a igreja existe no mundo para representar e para expressar a pessoa de Jesus Cristo no mundo onde ela está inserida. A igreja não pode existir de fora para dentro, nem de dentro para dentro de si mesma, mas a igreja foi estabelecida no mundo para existir de dentro para fora, abrindo as suas portas para que os membros da igreja, todos aqueles que a formam, sejam as testemunhas de Jesus Cristo no mundo onde ele nos tem colocado. A vida da igreja, portanto, consiste, primeiro, num vinde e depois num ide. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Foi o convite de Jesus Cristo. Ele disse: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus nos convocou para irmos a ele e aprendermos dele e com ele. Mas também a igreja é formada por um outro verbo: ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a sua missão como membro do corpo de Cristo. Esta é a minha missão. Esta é a missão de todos nós que cremos em nosso Senhor e o nosso Salvador. A igreja existe, porém, em primeiro lugar, para pregar o evangelho da redenção, o evangelho da salvação. Ide e pregai, é a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, em obediência ao seu Senhor e Salvador, tanto pregou a palavra com poder do Espírito Santo de que ele foi revestido, como também na sua primeira carta, a primeira carta de Pedro aos cristãos dispersos por várias regiões, ele diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Pedro está dizendo aí que o Senhor Jesus nos chamou, nos elegeu, nos preparou para depois nos enviar ao mundo para proclamar a mensagem da redenção. Mas esta mensagem da salvação em Cristo Jesus, meu prezado ouvinte, não é apenas para a salvação de uma alma no futuro. O Evangelho é integral para ser proclamado a um homem na sua integralidade, em todas as suas necessidades, quer seja no seu espírito, na sua mente, nas suas emoções e no seu físico. O Evangelho é total para o homem total. E o Evangelho tem uma mensagem para o homem a fim de que também a sociedade seja redimida, porque ela é constituída de seres humanos. Então, a igreja existe nesta dimensão e ela deve olhar para fora de si mesma, olhar para o mundo, ir ao mundo e pregar essa mensagem redentiva e restauradora. A igreja também existe para servir nesta missão de se voltar de dentro das suas portas para fora, para o mundo. Uma vez, Tiago e João pediram a Jesus para que eles se assentassem, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Não sabem, porque, olhem aqui, vocês devem pensar em servir e não em serem servidos, porque os governadores deste mundo governam, dominam as populações, mas entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser grande, ser aquele que serve, deve ser aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Com isto, Jesus Cristo estava dizendo que aqueles apóstolos e todos os seus discípulos do futuro, isto é, a sua igreja, existe e existiria para servir ao mundo. Não no sentido de compactuar com os pecados do mundo, mas no sentido de redimir o mundo. É uma mensagem de cura, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de serviço para o mundo, no sentido de que a humanidade seja restaurada pela palavra e pelo poder de Deus. A igreja também existe para restaurar o caído. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele diz: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E eu, sendo mestre, Senhor, vos lavei os pés. Então vocês devem lavar os pés uns aos outros, quer dizer, devem servir uns aos outros. E quanto à restauração do caído, uma autoridade religiosa perguntou a Jesus: qual é o primeiro e grande mandamento? Jesus disse: você sabe, você é autoridade religiosa, você sabe. O primeiro grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Mas o segundo mandamento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano, mas primeiro disse que um homem caído na estrada de Jerusalém para Jericó, passou um sacerdote e passou de largo, porque tinha muito o que fazer na sua igreja. Passou o levita da mesma forma. Passou um samaritano que não tinha nada a ver com aquela religião, e ele se curvou diante daquele homem e curou as feridas daquele homem, levou aquele homem para uma pensão, e lá naquela pensão ele se responsabilizou pelo homem e disse: tudo quanto gastar, eu sou responsável, eu volto aqui e pago. E Jesus perguntou: quem foi o próximo daquele homem caído na estrada, massacrado pelos bandidos? Ele disse: aquele que teve misericórdia para com ele. Então Jesus disse àquela autoridade religiosa: então vá você e faça o mesmo. A igreja existe para isso, não é uma mensagem teórica, é uma mensagem prática do amor, da graça, da misericórdia e da compaixão de Deus. Quando a igreja faz isso, ela está cumprindo a sua missão na horizontalidade da sua vida terrena. Que o Senhor te abençoe. Amém.